Salve galera, pessoal que acompanha aí o canal do time da Game Stadium. Hoje eu tô aqui para falar do deck profile do VW no Nacional, que eu joguei agora em 2023, em maio, em São Paulo. Foi um evento bem da hora. E aí a ideia é trazer aqui o profile e também o report. Infelizmente não consegui topar, fiquei ali 6-4 na bolha, precisava ganhar a última. Mas eu conversei com bastante pessoas que têm interesse em relação no deck e até mesmo em alguns conceitos que eu consegui aplicar aqui. Óbvio, não sou um tipo de profissional tipo um PRJ da vida, mas eu gasto um certo empenho, esforço, então queria mostrar um pouco da linha de raciocínio em relação ao deck profile, comentar um pouco dos jogos, do que eu aprendi, como foi a experiência. Então não vou enrolar muito e bora lá. Bom, Nacional 2023 é um evento assim que eu olhei assim e vi que ia ser uma coisa gigante, tanto que foi o maior evento da América Latina, mas não só no quesito número de jogadores, mas tinha muita coisa acontecendo nesse formato. Um formato mega diverso, com muitos e muitos decks em potencial, muitos decks que poderiam ganhar o torneio, digamos assim. Tinha Super Heavy, tinha Mathmech, tinha o próprio Castira, Pearl, enfim, uma gama de decks ali. E isso fez com que o metacall para esse torneio fosse extremamente complicado, né? A experiência do Nacional foi uma experiência muito bacana, apesar de não ter atingido o objetivo do topar, mas foi legal. Eu encontrei algumas pessoas que me reconheceram de alguns vídeos e tal, trocamos uma ideia, fora conhecer outros jogadores, conversar ali com o Veríssimo, com o PRJ, com o Reich. Foram experiências bem legais. Enfim, vamos começar pela parte do deck. Novamente eu fui de VW. No YCS do ano passado eu fiz 6 vitórias, um empate e 2 derrotas. Morri na beira também, fiquei eu não vou lembrar a posição. Fiquei em 40º, se eu não me engano. E... Não, 44. E era top 32. E aí foi uma experiência meio frustrante, porque no YCS só premia a partir do 32, diferente do Nacional, que é top 128. Mas eu gostei muito da forma que o deck foi pilotado ali, né, das escolhas que eu tinha feito. Lá no meu dia a dia, aqui na minha local, não jogava de Brave, eu não tinha Brave na época. Então eu estava acostumado a jogar com o VW puro, mas aí eu abri a oportunidade de eu jogar com Brave, então treinei, desenvolvi ali uma formação, escolhi ali com board breaks, né? Eu joguei na época de Droplet e de Dark Ruler, e foi bem legal. Porém o formato mudou, não tinha mais condições de jogar com esse tipo de board break que eu joguei ali na época, porque não era sustentável, não se sustenta no formato, é muito difícil de passar por cima. Então começou aí um trabalho de reformular o deck, né? Me ofereceram outras opções de decks que eu poderia jogar, mas eu estava realmente atolado com algumas outras coisas e eu não me senti seguro de treinar com outro deck para pegar tudo do deck desde o início. Eu me senti mais à vontade de treinar com o VW, para só me adaptar em relação ao formato com um deck que eu já tenho as coisas na minha cabeça muito bem consolidadas. Então essa foi a escolha do porquê do VW. Fora que o deck consegue contornar bastante gente de trap, é difícil dar Impermanence, Veiler nele, né, por causa dos VWs, Ogre também meio não pega, enfim, tem vários pontos que eu tinha escolhido. E aí, beleza, chegou o ponto de falar, vou jogar de VW. E aí começou outras preocupações.
ainda não tinha decidido se ia jogar com puro e começou. VW puro, VW com Brave, e aí vai jogar com combo de Winda, vai jogar com 100. Então, dentro de diversas discussões, eu cheguei nessa formação aqui. Que... tive que fazer um corte. Então, eu cheguei nessa formação aqui. E... vamos por partes, né? Quando eu comecei, a primeira coisa que eu olhei foi, eu não queria, já que eu tinha a oportunidade de jogar com o Brave, eu não quis jogar com ele com o VW puro porque eu sentia falta de alguns tipos de negação, né? Principalmente de Spell Trap. Dava para passar de Crystal Wing e Totem Bird, mas não era tão explosivo, até mesmo para fazer isso tinha que ser uma mão boa. E isso começou a me incomodar, então eu decidi jogar com o Brave. E aí começou a vir algumas questões, porque muito do que se joga de VW, você pode jogar para Kaliga ou para Winda. Eu não gosto particularmente da formação que joga para Dragoon, porque você tem que gastar mais uma carta da sua mão. E muitas vezes essa carta é o seu follow, que você recupera com GG. Eu não gosto tanto. Então minhas opções eram Winda e Kaliga. Em relação a Kaliga, não sinergizava tanto com Brave, na minha opinião. Porque eu poderia passar de Kaliga, Crystal Wing, Brave. Só que tipo, eu teria duas Omni-Negate, só poderia usar uma com Kaliga. Enfim, eu não gostava muito dessa energia nem do espaço que se consumia no extra deck. Porque tinha que ser o Mood e o Kaliga. E aí veio a opção da Winda, que a Winda era só Winda, mais os dois brickzinhos no deck. E aí eu comecei a testar. Na época o deck estava com 42 cartas, não tinha os Prosperity, tinha um trio de draw, não tinha Gama e tinha uma outra teleporte. E aí eu comecei a testar e tava legal, ok, só que tinha situações conflitantes. Em que ou tipo, eu só conseguia passar com combos de Downdragster, Baron e Winda se eu abrisse com Brave na mão ou com algum pedaço do combo da Winda na mão. E eu não gostava disso, porque na maioria das vezes eu acabava optando por jogar com Brave e eu acabava não usando Winda, né? E com isso eu acabei percebendo algumas coisas. Quando eu conseguia colocar Winda, eu sempre ficava em maus lençóis em relação a quando colocar essa Winda. Vamos pegar aqui uma situação que eu tô contra a Casteira, tá? Dou lá a Beatriz antes dele invocar qualquer monstro. Aí a Winda pisa, vamos supor. Aí eu abro espaço para levar Impermanence. Eu abro espaço para que a Dark Ruler normal ela desmonte o meu campo inteiro, eu não perca só o Downdragster Barone, vamos supor. Porque poderia acontecer do cara da Dark Ruler, dava Xuxa, e em resposta a Xuxa eu dava Beatriz, e aí eu levava a Dark Ruler e ainda passava de Winda. E abria espaço para levar Gamba na Beatriz. Aí eu teria que gastar o Negate da Barone. E aí já ficava um pouco mais fácil o cara passar por cima do board. Então eram diversas situações que não me agradavam com o Winda. E aí vamos supor, beleza, eu botei o Winda, o cara fazia uma Special, ia pra fase de batalha, eu tinha que dar Xuxa. E mesmo assim... aliás, a outra opção que era pra não abrir essa abertura era o cara dava uma Special e que eu dava a Beatriz pra não levar Impermanence nem Gama. E aí eu botava o Winda, mas o bicho dele já tava lá. Ele ia pra Battle, forçava a batalha, eu tinha que dar Xuxa, e aí eu tirava, ele ia pra Mendoza, ele ainda tinha espécie de alguma coisa, ainda podia dar uma espécie. Então essas situações eram meio complicadas. E conforme eu fui jogando, eu fui percebendo que quando eu tinha que escolher, eu escolhia jogar com Brave. E essas negações que eu passava, que era, passava com o campo de Xuxa, Barone e Downdragster, ou Xuxa, Barone, Downdragster e Crystal Wing, eu tava ganhando jogos. Até que de boa. E aí veio o questionamento. E se eu não usar mais o combo da Winda? Abre um espaço no extra, eu tiro 2 cartas do main deck, o deck tá com 42, eu fecho o deck em 40, fecho o deck redondinho.
Aí eu olhei e falei, pode ser, vai parar de dar conflito com a Beatriz. E aí eu escolhi não usar a Winda. E eu comecei a testar e começou a funcionar, começou a ser legal. Só que, porém, ainda tinha alguns problemas de consistência, né? Muitas coisas eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que usar dessa forma. E essa foi uma das minhas falhas nesse torneio. Porque eu botei, eu tenho que usar 2 Encantries, eu tenho que usar 2 hits, porque Castiga pode banir, Runic pode banir. Tem deck usando 18 hand traps num deck 40 cartas, eu tenho que usar, não posso usar só 9. Então eu comecei a ficar preso em diversas neuras, né? Então aí eu comecei a testar o deck. E aí apareceu a oportunidade de usar Prosperity. E em relação às cartas de consistência, que é a teleporte, tu prefere na maioria das vezes um Prosperity do que uma teleporte. Porque Prosperity tu pode achar aquilo que se encaixa melhor com a tua mão. E ela corrige os problemas de consistência que o deck estava tendo. Em relação ao teleporte, que a teleporte ela não permite o VW jogar, ela só traz um corpo pro campo. Mas tu ainda tem que ter o VW na mão. Então, tipo, abrir Nian e teleporte era uma merda. É muito diferente de abrir Nian e Prosperity. A Prosperity achar uma Lili. Aí a Lili manda Qinglong, pega a Lulu, aí já é um outro jogo, sabe? Já é uma outra coisa. Então, eu optei, falei, eu vou botar a Prosperity. E quando eu botei a Prosperity, eu comecei a perceber que esse deck gritava por levar um Gama. Aliás, por levar uma Draw. Então eu comecei a botar Gama. Porque dava Prosperity, tinha Encantries, os próprios VW, eu uso o efeito e muitas vezes eu não tenho monstro no campo, né? Eu tô dando alvo na Trap, tô dando alvo na Spell. Então esse Gama começou a ser um fator protetivo. E eu escolhi colocar. E aí o deck começou a crescer. O deck foi para 43 cartas. E, cara, o Prosperity resolveu muito a situação da consistência do deck. Não vou dizer que não estava tendo problema de consistência, mas estava numa situação que eu estava confortável, eu estava gostando do deck. E aí, por fim, eu decidi colocar mais 2 range traps, que foram os draw. Eu decidi não colocar 3, mas eu vou falar em relação às range traps um pouco mais pra frente. Mas aí eu cheguei, falando só de estrutura de Vistal World, né? Eu cheguei nesse deck aqui. No dia, hoje, depois da experiência, eu vejo algumas falhas que esse deck tem. Mas no dia eu olhei esse deck e falei, cara, tem esses problemas, mas tá forte, eu tô confiante, eu vou topar. No ICS eu topei em 44º. Não é possível que o Nacional não vou pegar 128 com o deck que eu tô jogando até que tá mais forte. Então, aí eu fechei o main deck dessa forma, né? E aí dentro dos testes eu via que estava funcionando, eu comecei a treinar. Tirei um período de alguns dias para ajustar a formação e ficar treinando e me adaptando ao formato. E eu consegui perceber que esse tipo de jogada, de trocar 1 para 1 nas interações, eu estava conseguindo me garantir, principalmente quando eu estava bem estudado em relação aos decks que eu estava jogando contra. E porque muitos decks estavam usando muitas cartas tech, então Castiga e Super Heavy usava 18. Isso abria muitas situações em que a mão deles ia estar cheia de hand trap e de combo piece pouco. Então acabava que eu não precisava ter tanta coisa para parar eles. Precisava de 1 ou 2. Então o meu maior combo que eu passava de Crystalling, Barone, Downdragon, Seixuxa, cara, 4 interrupções, era muito forte, até mesmo quando era só 3, era muito forte. O deck que eu tinha mais problema era o Mathmech, porque circular, né, tipo, gerava um recurso muito grande. Gerava 2 monstros, ele dava uma busca que era problema pra mim, não gastava normal. Então o deck que eu tinha mais dificuldade de fazer esse tipo de troca. E eu fiquei bem confiante com o deck, né? E aí agora a gente vai passar um pouco pra parte do extra deck. E aí depois eu falo em relação a hand traps e o side, que foi mais problemático de se fechar, né? Que isso se foi fechando conforme a gente ia treinando. Então, o Sigma eu deixei por causa do combo dele de atacar com o Bound. É uma carta muito forte e eu não queria... Eu sabia que ia ter muitos jogos em que ia ser complicado.
principalmente pela quantidade de hand traps, eu sabia que muito recurso meu ia ser desgastado, ainda mais quando eu estivesse indo por segundo. De Virtual World você tem a opção de jogar indo por segundo, jogar tentando montar o seu campo e levar para um grind. Só que tem situações que conforme as jogadas vão ocorrendo, você vai levando a interação, você vai acabando o seu recurso e você tem que jogar por tudo ou nada ali. Então basicamente a jogada de Sigma Beyond. Matei, beleza, ganhei, não matei, passa de Zeus com 4 materiais e fé. Entendeu? Então era uma opção que eu não queria descartar, justamente para não perder jogo, porque, vamos supor, eu tenho que matar agora, se passar para ele eu perco. Então eu queria ter essa possibilidade. Então, olha, o jogo aqui tá muito ruim para mim, mas eu tenho uma brechinha de ganhar aqui. Então eu queria ter essa oportunidade. Não achei que esses espaços ocupados do extra com ele fez falta. Então gostei de usar ele. Aí seguindo o resto, vem a negação, Barone, não tem muito o que falar. Gostava de, quando ela era forçada no meu turno, na stand-by trazia de volta o grifo, né? Pra ainda ter negates. Normalmente quando ela era forçada no meu turno eu não fazia down dragster, pra passar justamente com esse Omni negate. O Shen básico do deck, mas ele gerou algumas discussõezinhas, porque quando eu não sabia qual era o deck que estava do outro lado, eu não queria fazer ele contra a Kashira, mas eu queria fazer ele contra a Mathematic. Então entrava numa filosofia de olhar minha mão, avaliar o jogo e decidir se eu ia fazer Shen ou não. Dependendo do possível deck que eu estivesse contra, né? Até também pelas coisas que eu via de hand trap, do que eu tomava, enfim. Crystal Wing e Tzolk'in, não tem muito o que falar, o combo padrão do deck é fluido, é tranquilo. Tem algumas mãos que acaba sendo muito forte, por exemplo, você abrir de Cidade, Lili, Nian, Teleporte ou Gigi, você consegue fazer o Coral, e aí faz o Tzolk'in dando uma draw, seta uma spell, traz o Crystal Wing, tá protegido já contra inimigo, contra hand traps, é aí que tu vai dar kill longa pra ir dar Lulu, enfim. Vira uma bola de neve muito grande, e é uma coisa muito forte. Muito, muito forte, quando acontece, né? Porque a jogada segue, você ainda vai dar Stardust, e você ainda tem Lulu, Laulau, enfim. Então, bem forte, e era legal quando passava o campo tanto com Crystal Wing quanto da Dragster, porque isso quer dizer que no turno do meu oponente ia ter Negative Spell Trap, no meu turno também ia ter Negative Spell Trap, e isso no grind game direcionava uma coisa muito boa. O Dal Dragster, ele é uma carta também fenomenal. Tinha gente usando, quando joga de VW, gosta de fazer o Shenjin, mas dependia do meu oponente banir. Eu não sentia que eu tinha um controle disso. Ou era no meu turno quando eu bania, enfim, ou era quando os tinha o Shen em campo. Então eram várias situações em que eu não sentia que eu tinha tanta participação de quando esse Shenjin ia resolver. Então o Down Dragster era um negate e eu escolhia quando, eu acabei me sentindo mais confortável com ele, até mesmo para grinds de deck de Spell Trap. Eu sabia que não ia ter tanto, mas eu esperava encontrar um Labyrinth, eu esperava encontrar um Traptrix, eu esperava encontrar alguns tipos de coisas assim, sabe? Enfim, Coral e Stardust, combos de draw, não tem muito o que falar, Coral força algumas coisas e consegue destruir algumas, e quando ele sai de campo dá draw. Stardust também tem combinho de OTK com Beyond 0, Stardust sai batendo em todo mundo. O Malong, ele foi uma carta que chegou bem legal com esse deck, e eu demorei um pouco para começar a usar ele no potencial que ele devia ser usado. Eu tava jogando com um deck muito focado às vezes em chegar na Beatriz e eu perdia oportunidades de jogadas com uma long para chegar na Barão e antes de chegar na Beatriz e proteger a jogada de Brave. E aí, tanto que eu cheguei a cogitar tirar ele do extra deck, mas eu percebi que o deck tinha uma diversidade de jogadas, eu tava ficando meio perdido nele, apesar da experiência com o deck, e aí teve um dia que eu parei e falei, não, vamos elencar quais são os melhores campos que eu posso fazer, quais são as melhores jogadas que eu posso fazer, e o Malong ele toma uma parte muito grande nisso. Você abre de Lulu e Cidade, você faz Barone por meio do Malong na quinta summon, e depois que dá Kinlong pra ir buscar o Laulau, e aí jogar de Beatriz e você já tá todo protegido. Então, uma carta muito forte, esse negócio de ficar dando balsa também é interessante, quando a Barone era forçada no meu turno em algumas situações, porque
Se eu começasse de Barone e eu quisesse passar de 2 Domínio Negate, eu passava de Barone e Grifo. Então se a Barone fosse forçada no meu turno, não tinha Grifo para voltar, então voltava o próprio Malong. Porque aí quando o cara passasse por cima do meu campo, o Malong ia dar um bounce e aquilo talvez me ajudasse. Ou se tivesse alguma situação que eu não podia destruir, mas eu tinha que dar bounce numa carta, eu podia dar chute no Malong e o Malong voltava. Tipo assim, muito específico, mas não vou dizer que não aconteceu. 2 Eus, por causa de Castilho. Tem gente que não estava usando 2 Eus de VW, usa uma Fortune Tune, eu não gosto dessa ideia. Porque basicamente a ideia é, ele tá lá com a Razerheart. Aí eu dou teleporte, dou normal de um bicho, na teleporte eu trago o Nian, faço Fortune Tune, bato, desassocio o Nian vai trigar, eu volto os Zeus, aí eu invoco os Zeus e bato. Mas aí tu vai desmontar o campo de Casteira só quando tu tiver teleporte. Então, não gostei, botei 2 Zeus e... Cara, 2 Zeus foi muito legal, tipo, contra a Casteira não fez tanta diferença, pra falar a verdade. Mas, tipo, teve muitos jogos em que eu fazia os Zeus só com 3 materiais. Batia, dava Zeus no meu turno, batia, botava Zeus de novo. E aí tinha outros Zeus vivos. Foi engraçado essas situações. O Gaia, justamente porque esses Zeus 4 materiais, esse perfurantezinho às vezes ajuda. Bem de 0 ataque, não tem muito o que falar. O Fanfan é uma carta muito forte de Go in Second. Você tira uma carta face up, você tira uma carta do Grave, às vezes o cara não quer perder tudo isso de recurso, ele tem que negar, aí o negate nega e destrói, e aí o Fanfan vai ativa e traz 2 do deck, aí você pode trazer 2 Lalau e faz Bound, joga pra cima, ou faz Beatrice, joga de Brave, então é uma carta muito legal, muito forte, eu gosto bastante dela. E aí a gente tem a Beatrice, que era a parte que ia dar a conexão em relação à parte do Brave, né? Uma das falhas que eu via nesse deck é que eu sentia a falta de alguma coisa em potencial para ser usado no segundo efeito da Beatriz. Na época do ICS, do ano passado, tinha a Snow, mas eu não achei nenhuma carta que eu pudesse usar em conjunto que não fosse dentro dessa filosofia, vou botar um boss ali, né? Então ela acabava jogando pra me gerar recursos. Às vezes eu precisava mandar Aquilon, às vezes eu precisava mandar outra Enchantress só pra me gerar recursos, pra ter descarte com Aquilon que tava no Grave e aí continuar jogando pra cima. E aí nisso a gente fecha o extra deck. E aí a gente passa pro main deck. Aí no main deck, a gente vai... Main deck não, pra gente traps, né? O main deck a gente já comentou bastante. E... um comentáriozinho antes, né? Esses decks do meta, a maioria dos decks do meta, você olha e você fala, cara, parece que toda carta é problemática, parece que toda carta é um porre. Então, basicamente, eu queria fazer isso com esse deck, né? Então, a escolha de Prosperity, Teleporte, enfim, só que eu também tinha que ter uma dosagem nisso, porque eu não podia ficar querendo tirar toda a carta que não era tão boa, pra botar uma carta melhor e começar a afetar a consistência, tipo reduzir uma Nian, tirar uma Teleporte, deixar nenhuma Teleporte no caso. Então, essa foi uma linha muito tênue que eu tive que andar com o deck, né? Mas enfim, passando para gente traps e aí para as techs. Eu usei trio de Ashe. Cara, esse torneio tinha muito branded. Tinha muito branded Dash. E antes do Nacional, um branded Dash tinha ganho um torneio grande, né? Então eu sabia que a Teia não tava maluco de jogar... não jogar com Ashe ou jogar com menos Dash do que o máximo que possa ser usado, até porque ela é mais versátil. E a partir daí seguia a linha de que as gente traps estavam mais fortes do que aquelas de Negate. Impermanence, Gama, Veiler, Morna. Então eu parti desse princípio, botei 3 Impermanence, que dentre as 3 que fazem alvo é a melhor. E óbvio tem situações, né, mas de forma geral. E o Gama, porque era o Negate, né? Sinergizava bem pra mim com o deck em relação às coisas. Eu, no VW puro, eu já não usava mais Gama, não gosto, mas nessa situação aqui, com Brave, com Prosperity, e com o metagame do jeito que tava, porque só com Brave e Prosperity também não usava, mas comecei a ter um certo pavorzinho de levar Shifter, um pavorzinho de levar Draw, e eu vou comentar um pouco mais disso mais à frente. E aí eu acabei colocando Gama. E por fim eu botei as Draw porque a Draw nunca é uma carta morta, ela é uma carta que quase todos os decks você vai conseguir dar essa Draw.
Ela não vai, pode não ser tão efetiva, mas evitar que o cara pegue algum recurso ali, alguma coisa, pelo menos vai fazer. Nas matches em que a draw não era boa, eu trocava, né? Não tá maximizado a 3 porque a draw ela tá mais aí por causa do Super Heavy. Porque a carta que você dá contra o Super Heavy, basicamente você ganha. Ele vai passar de quê? De Bagunska, mas VW tá cagando mesmo pra Bagunska, na verdade seja dito. Então, não era uma coisa que eu tava me preocupando, então não deixei a draw aí, só que conforme eu fui jogando, eu fui percebendo que a minha match contra a Super Heavy era bem tranquila, eu tava conseguindo jogar bem com as gente traps que estavam vindo. E aí eu falei, cara, deixa a draw a 2 porque eu não tô assistindo necessidade dela a 3, porque a match que é pra ela realmente me ganhar, eu já tô ganhando mesmo quando ela não vem na mão. Tanto que eu acho que nos últimos treinos eu joguei, acho que contra uns 5 Super Heavy, eu não perdi pra nenhum. O Super Heavy que eu joguei lá contra eu também não perdi. Então essa chamada aí foi até que ok, porque foi bom, por exemplo, estar com um trio de permas ao invés de um trio de draw, né? E aí tinha muito deck pra gente fazer metacall. E começou uma lista de, olha, eu tenho contra isso, contra isso, contra isso, né? E aí vamos começar o side. Vamos começar esse side e aí a gente vai chegar. Vamos pela parte mais fácil. A anti-spell. Porque a maioria dos decks penava pra anti-spell, até mesmo em relação ao Mathmech, porque perdia suas buscas. E o meu campo levava Dark Ruler. Então, anti-spell ali era uma coisa que me salvava. Eu pensei em usar Debar, eu pensei em usar TCBO, mas eram cartas que acabaram não me agradando muito. Então eu acabei optando pela anti-spell. Até mesmo por causa dos decks que estavam fortes e... Enfim, daria pra dar N justificativas aqui, mas no formato atual eu acabei gostando mais da anti-spell do que dessas outras techs, né? A parte mais tranquila também é assim, em relação às duas Cosmics. As duas Cosmics eram por causa das decks Spell Trap e botei Cosmic por causa de Labyrinth, né? Uma das preocupações... Uma das preocupações era decks que poderiam usar o Heavily Prison, então preferi usar a Cosmic do que a... Cadê o deck? Eu acabei preferindo usar a Cosmic do que a Twin, etc, justamente por causa dessa call de lidar com Heavily Prison e tinha algumas outras coisinhas assim meio perdidas. E ok, vamos começar agora os cálculos. Eu vou deixar essa Khaled pra cá. TTT. Não vai ter como não falar isso e não começar falando de Mathmech, tá? Vamos começar falando de Mathmech. Mathmech era a matchup que é mais chata pra esse deck, principalmente no quesito de trocar um por um. Se eu estivesse usando alguma dos boss, o Wind, enfim, é mais tranquilo, né? Mas no quesito trocar um por um, circular forçava quase tudo. E isso era uma coisa muito complicada, porque o Mathmech usa uma porrada de hand traps, ou seja, uma certeza é, ele vai te parar. A não ser que a mão dele venha ruim, ele vai te parar. Ele vai te dar uma hand trap ou outra, pode não te parar, mas tu não vai passar com campo suficiente pra parar a jogada de circular efeito. Fora as outras coisas que ele pode ter. Que o deck tem diversos extenders, tem Diameta, que é forte pra porra. Enfim. E aí começou o primeiro pensamento. Que foi? Cara, a minha melhor chance de ganhar contra Mathmech, em relação a TTT aqui, ele me dá uma hand trap, eu olho a mão dele, tiro circular e eu jogo com o que ele tiver contra o que ele tiver na mão. Então literalmente o win condition going first, se eu não combasse, né, era da TTT, olhar a mão do cara e tirar circular. Era basicamente isso. Então eu comecei a apostar nessa ideia, joguei a TTT pra 3, usando também a Khaled, porque era uma coisa a me defender de hand trap, mas eu vou falar da outra função um pouco mais à frente.
Só que eu comecei a não gostar tanto das torres TTT por causa do espaço de side in side out. Porque eu comecei a pensar isso por causa da match contra a Mathmech, mas eu não poderia negligenciar outros decks. Então, tipo, eu tava colocando situações em que eu botava as 3 TTT e a cara e tirava o combo Gama. Mas eu não podia fazer isso para todo o deck de forma consistente. Era muito complicado de tomar esse tipo de decisão. Então eu cortei a TTT. Uma, né, ficou duas, porque ela começava a se encaixar em relação aos outros Metacaus. Eu vou até mostrar pra vocês como é que ficava. E aí eu comecei a usar dessa forma. E a outra coisa que eu coloquei também contra a Mathmech era esse conjunto de hand traps de Belly e Crow com a Khaled. Vamos lá, a Khaled ela acabava me colocando em uma situação que eu conseguiria me proteger e também lidar com o superfatorial, porque vamos supor, o Mathmech começa. Meu grande problema é a superfatorial, o resto do campo eu conseguia lidar tranquilo, mas o superfatorial é muito forte. Então, Khaled, Crow e Belly eram meus side going second. Então o deck ele ficava, deixa eu ver se eu lembro, ele ficava mais ou menos dessa forma aqui. Era isso. Eu ainda queria deixar os potes, porque se eu desse pote, ele não... Se eu começasse de pote, ele não ia dar superfatorial. E se eu achasse Belly, Crow, Khaled, eu conseguia jogar. Então, basicamente, esse aqui era o meu going second contra o Mathmech. E o meu going first era desse jeito aqui. Que era justamente... Basicamente, eu vou me defender, entendeu? Era Gama, Anti-Spell, o combo de TTT com Khaled, que eu já expliquei. E a Belly, porque ele podia fazer as jogadas, não me matar, mas ele buscava superfatorial, o superfatorial me matava. Então, precisava também ter essa Bellyzinha aí, ela era uma garantiazinha a mais. Então, percebe que muito do meu side deck, ele começou... Eu mudei ele do jeito que estava, por causa dessa matchup que era muito ruim pra mim. Muito ruim mesmo. Visando melhorar um pouco ela. Tá? E a partir daí eu fui delimitando uma coisa ou outra. Então, por exemplo, aqui eu mostrei como era o side in out contra o Mathmech, né? E aí... Vamos passar agora, por exemplo, para Super Heavy. Contra a Super Heavy, eu tava usando o Ogre, eu tava testando com o Ogre, porque o Ogre é uma carta muito forte contra a Super Heavy. Mas aí eu queria potencializar ao máximo a minha matchup contra a Mathmech, que era difícil, e a Super Heavy eu tava até de boa. Então no início, essa dupla de Belly era um trio de Belly e um Crow, porque era o que aumentava ali. E aí eu troquei uma Belly pelo segundo Crow como forma de substituir as outras. Calma lá, como assim? Porque o Crow, ele acabava sendo, ele não é uma buff por turno, né? Então ele acabava sendo, eu preferia abrir com uma Belly e um Crow do que duas Belly, né, no caso de usar três. E eu conseguia usar ele de uma forma mais consistente na match contra o Super Heavy. O que rolava? Com a Ogre ele dava escala, eu dava Ogre, eu esperava ele pegar outra escala e dava Ogre. Mas aí eu comecei a perceber que o Crow ele serviria muito bem também. Porque, vamos lá, ele dá a escala, vem especial, traz outra escala, a escala busca o arco normal do arco, faz o link busca o Super Heavy, ele descarta e dá alvo no arco e eu dava o Crow. E aí isso freava muito. Porque, digamos assim, óbvio que ele tinha dois bichos ali na mesa. Né? Mas muito do ciclo do que era para ele ter gerado, ele acaba não gerando, porque ele buscou um, mas ele descartou um. Ele buscou um, só que ele deu normal, entendeu? E aí isso freava bastante o deck. E eu comecei a perceber isso, então eu optava... Então o meu Crow, esse Crow ele acabou sendo substituto da Ogre na match contra a Super Heavy.
E também era útil na match contra a Branded. E aí eu botei o trio de Dark Ruler justamente por causa do próprio campo do Super Heavy, que é muito forte. O grande problema é a Polusa, que nega 4 efeitos de monstros, e só tem 4 BWs que tu usa. Então era meio complicado. E aí meu side Going Second contra Super Heavy era basicamente isso aqui. Era isso? Era isso aqui. E eu gostei em relação a esse side Going Second. Eu tinha 3, 6, 9, 11, 13 hand traps e 16 cartas de Going Second. Na verdade eu tava usando 2 hits. Isso é um encanto. Porque a hit ela forçava muita coisa de cara, enquanto a encanto não. Então eu queria deixar o potencial, escolher as melhores cartas pra se ter no deck no Going Second, né? Eu não deixava o spot, porque esse spot quase nunca ia resolver. A TTT eu sentia que também não me ajudaria no Going Second contra a Super Heavy. E aí quando eu ia de Going First contra a Super Heavy, eu botava isso, né? Eu acho que aqui eu deixava meio solto assim. Eu tenho quase certeza que eu deixava meio solto assim. Eu deixava a draw porque a draw, basicamente, se eu usasse contra o cara, eu ganhava, entendeu? É a carta que mais vai te ganhar o jogo contra o Super Heavy. Opa, tá faltando uma aqui. Tô falando que era alguma coisa solta, era assim. E, enfim, era isso e funcionou bem. Vou falar um pouco mais lá pra frente do reporte. E aí, vocês percebem que o side ele começou a se delimitar um pouco mais. E aí, basicamente, os 3 decks que eu tava me preocupando eram Kashtira, Super Heavy e Mafnek. Então, Super Heavy e Mafnek já estavam dentro do side. Como é que ficava esse side contra Kashtira? E eu comecei a me perguntar nisso e eu comecei a ver que conforme eu ia treinando, com as hand traps que eu dava no Kashtira, dificilmente ele passava de combo de lock. Pausa pra água. Ou se ele passava de combo de lock, não era full. Ainda sobrava, tipo, vamos supor, ele escolheu tirar todas as minhas Spell Trap. Ainda passava ali, tipo, com 2 Spell Trap sobrando, ou até mesmo uma. E ele ia fechar essa última quando eu começasse meu turno, quando eu começasse a jogar na minha Memphis. Então eu pensei o seguinte, beleza, quando eu for por segundo contra Kashtira, eu vou jogar desse jeito aqui. Tipo, Dark Ruler, ela não ia fazer eu liberar as minhas zonas. Mas na maioria das vezes ia fazer com que ele não fechasse todas as minhas zonas, ou não levasse Fenrir ou outra coisa que ele colocasse lá, barão, enfim. E me permitiria jogar, e aí eu jogando desmontava o campo dele. Com Zeus, etc, no caralho que fosse. Então, essa foi a opção da Dark Ruler. E caso ele não fizesse o lock de zona, ele passasse de Heart, a Dark Ruler também resolvia. Dava a Dark Ruler ali, o cacete com essa Heart, e eu poderia jogar livremente. E a TTT é basicamente a mesma coisa. O Heart ele vai ter ideia. Eu poderia pegar, roubar, bater, fazer Zeus, limpar o campo. Ou se ele fizesse coisa de lock, né, também daria pra usar essa TTT pra liberar o meu campo e poder jogar. E a hand traps eu mantia desse jeito. Em relação ao draw, não é a melhor hand trap para se dar no Kashtira, mas comparado às outras 2 opções que eu tinha, estavam ok. E o side in side out desse deck era basicamente 5 cartas. Então ficou meio que ok. Pra mim ficou ok, ficou bom. E aí quando eu ia por primeiro contra o Kashtira, eu colocava desse jeito aqui. Pra ver se ficou bonitinho. Eu volto aqui. Eu colocava o Gama porque eu não queria levar Shifter, né? Porque senão só passava Anti-Spell e não tem muito explicar. TTT, o deck deles usa muita Hand Trap e é a mesma situação em relação ao circular. Mas não tipo, eu tiro o circular, eu ganhei, mas eu tenho informação do que o Kashtira tem na mão. É muito mais fácil eu montar o meu campo
depois de levar uma interação pra saber, tipo, olha, eu vou precisar passar de tal coisa pra ganhar, entendeu? Porque o Castiga, como ele é um deck muito redundante, se ele já tiver alguma coisa na mão, vamos supor, o cara tá lá de unicórnio, buff, Teoses. Eu sabendo disso, não tem por que eu negar esse unicórnio, porque não tem mais o que ele buscar. Mas eu não sabendo, provavelmente eu ia gastar o negate desse unicórnio, mas ele já tinha tudo, entendeu? E aí eu só perdi o negate. Então esse tipo de coisa acontecia. E aí, desse jeito, eu fechava o meu side contra os 3 grandes decks. E eu acabava cobrindo quase todos de bandeja. Despia estava bem coberto por causa de Belly, Crow e Kada. Sprite também eu senti que estava bem coberto, não era um deck que eu estava me preocupando muito. Contra decks de trap eu tinha uma certa facilidade de jogar. Eu sinto que VW ele consegue dar um certo gás contra esses decks. Contra Pearl era um deck que eu estava tipo, ignorando. Meio que ignorando. Eu tinha boas hand traps, né? Belly e Crow dá pra usar contra o Pearl. Então, eu basicamente falei, contra a Pearl eu tenho que parar ele com hand trap, porque se eu não parar com hand trap eu perdi. E foi isso que eu aceitei. E eu fiz essa call porque eu achei que ia ter pouco Pearl, eu acho que de fato teve pouco Pearl. Tanto que eu não joguei contra nenhum. E basicamente foi assim que eu fui fechando o deck, né? E aí eu cheguei nessa formação. Que a gente tá aqui, vocês estão vendo. E ela ficou, como eu falei, pra mim ela tava bem redondinha, né? Ela estaria perfeita, eu tava bem confiante que eu ia topar. Mas coisas acontecem. E aí, eu acho que em relação ao deck o que eu tinha pra falar era isso. E agora eu vou passar pro reporte de forma rapidinha, estilo PRJ. E vamos lá. Então, primeira mesa que eu joguei contra um Super Heavy. Eu ganhei no dado, dei o combo. Eu passei de Barone, Daldragster, Xuxa. Eu não cheguei a passar de Cristal, mas eu tinha Hand Trap e ele não conseguiu jogar pra cima. Na verdade, eu acho que ele nem tentou pra não mostrar qual era o deck. Foi isso. No Game 2, ele começou... já faz uma semana isso, né? Ele começou... E aí eu abri de Impermanence, Ash, Lili e Shonru. E aí eu dei lá a Hand Traps, ele chegou... Dei as 3, né? Ele olhou assim, quantas faz na mão? Eu falei, 2. Aí ele pegou, fez Barone e passou. E eu dei top draw de uma Impermanence. Então, tipo, dava pra dar Impermanence nessa Barone e jogar. Só que... era Lili e Trap. Se fosse Lili e um outro Crystal World, né? Dava pra jogar bem mais de boa. E aí esse foi o primeiro Brick, né? E no Game 3 eu comecei. Ele me parou, mas eu passei de Shen. Eu passei de Shen, Xuxi. Eu passei de Shen, Xuxi e Daldragster, eu acho. E Barone. Passei de Shen, Barone e Daldragster. Não. Shen, Barone e Xuxi. Shen, Barone e Xuxi. Aí passei pra ele. E aí... ele deu Eccentric na escala. E deu alvo na Xuxi pra destruir. Aí eu neguei com a Barone. Com medo da porra de levar gama, mas eu neguei com a Barone. Aí ele deu escala, esse bichinho, trouxe outro pra escala, fez espécie desse, buscou o arco, só que tinha o Shen em campo. Falei, ele não pode dar normal desse arco e seguir jogando porque eu tenho Shen em campo. E como ele não fez nenhuma outra jogada, ele ficou pensando lá um tempo, eu falei, não tem tanta gente tendo assim. Aí ele deu normal de outra Eccentric e deu efeito. Aí eu, caralho. Aí eu falei, bom, ele já gastou normal. Se eu destruir o Akaushi agora, ele vai ser banido, ele não vai pra escala. Se eu destruir a Eccentric, porque a Eccentric tinha que sair, né, pra poder tirar o Shen,
ele fez dar efeito no Shen, eu falei, ele pode dar efeito do Akaushi e depois fazer espécie do deck e fazer alguma coisa que eu não sei qual vai ser. Aí eu dei Xuxa no Akaushi, aí o Akaushi foi banido, aí o Sentry resolveu, tirou o Shen, só que aí ele desistiu porque ele não tinha mais o que fazer. Então esse foi o primeiro jogo. E aí eu, peguei Super Heavy, ganhei, beleza. Vamos pra mesa 2. Caí contra um Castelo. Game 1, perdi no dado. Game 1 ele começou, deu shift, e aí foi aquela situação que eu falei, se eu deixava ele olhar meu extra deck ou não. E aí, aí vem naquela filosofia, o deck usa muita gente trap, às vezes não tem muito follow. Aí ele deu shift, deu unicórnio, eu dei Ash, ele fez o unicórnio, eu deixei ele olhar meu extra deck, aí eu achei uma Xuxa, quando voltou pra mim achei uma Xuxa. Uma cidade, deixei a Xuxa pronta. No turno dele eu dei Xuxa no unicórnio, ele passou, na volta eu matei. No game 2 ele começou. E nisso que ele começou, minha mão veio muito ruim, veio com muita coisa de brief. Minha mão veio uma merda. Tá. Game 3 eu comecei e eu combei. Ele pegou, olhou a mão e largou na mesa. Aí eu falei, mano, ele abriu sem hand trap. E ele parecia, eu percebi que ele não era um jogador inexperiente, mas ele parecia um pouco, sabe? Aí eu joguei full. Eu queria passar de 2 Omni Negate, mas eu não tinha como. Aí eu passei de Barone, Crystal Wing e Xuxa. E setei uma Impermanence. Falei, mano, eu consigo parar ele. Aí ele, standby, man, ok. Aí ele deu Kaiju na minha Barone. E deu Storm nas setadas. Aí, pronto, ele já fudeu todo o meu campo, né? Aí eu falei, ainda tem um cristal, bora tentar segurar. Só que a mão dele era Fenrir, Teoses, Buff. Aí não tinha o que fazer. Aí eu simplesmente fui amassado. E aí começou a tristeza, né? O game 3 eu caí contra a Mothmech. Ganhei no dado, mas os 2 jogos ele abriu de 3 gente trap circular. Paciência. Aí teve o break do almoço. O 4º jogo eu joguei contra um... Peraí, tem que ver no meu celular. Que a memória já tá começando a falhar. Eu joguei contra um Shark. Eu não esperava um Shark. Ganhei no dado com o Bay. Não teve muito o que ele fazer. No game 2 ele passou de 2 sapos. Mas eu tinha Dark Ruler. Aí dei Dark Ruler e ainda tinha TTT. Aí eu dei Dark Ruler. Aí tentando fazer a jogada ele deu o efeito do sapo só pra recuperar algo do Grave. Aí nisso ele levou a TTT e só se complicou mais. O game 4 eu caí contra um Dragon Link. Game 1, ganhei no dado, game 1 eu comecei. Deixa eu botar aqui, eu vou botar o Borrel. Aliás, bora botar o 3. Rocket. Aqui. Eu caí contra o Dragon Link. Aí eu comecei, combei, ele não teve muito o que fazer, ele nem chegou a mostrar qual era o deck. No game 2 ele começou a abrir com algumas hand traps. Consegui meio que parar ele, mas eu não... Acabou sendo uma situação que eu não tinha muito o que fazer. Eu tinha um gás, eu fiz o que eu podia fazer, mas a mão dele estava muito forte. Muito forte não, a situação de jogo ficou complicada, eu fiquei com pouco recurso. Eu passei de Barone e Zeus. Eu teria que ter negado uma coisa com a Barone, só que era muito específica, não tinha como saber pela leitura do jogo, sabe? E ele tinha uma Impermanence ainda na mão. Então, ele deu um negócio da standby no Grave pra... Acho que era... Não, na main phase o efeito do Seifer. Aí eu ia negar com a Barone, era ali que eu teria que negar, ele ia dar Impermanence e ia voltar ao Leviani, quebrar meu campo e eu podia dar Zeus. Mas aí o Zeus ia sair junto, né? Por causa do efeito do Leviani, então você tinha 2 Zeus, tinha um Leviani. E depois ainda tinha a carta na mão pra fazer jogada. E aí eu ia perder de qualquer jeito. E no game 3 ele me abri mal, mas dava pra jogar, só que eu levei uma hand-trap, passei com uma anti-spell. Dei anti-spell, ele deu Quick Launch, eu dei Ash, ele deu Gamma.
O jogo ainda chegou a voltar pra mim, porque eu dei uma draw, não, por causa da Antispell, mas a Antispell também me quebrou um pouco. Eu tomei algumas decisões erradas nesse jogo, em relação a setar uma Qinglong, em vez de deixar na mão, isso acabou me afetando, e eu dei draw de uma hit, só que tinha Antispell, e ele também ainda tinha Inibir na mão. Então, eu teria que jogar pra cima de 5 sumos, fazendo mais de 5 sumos sem negate pra desmontar o campo dele, que era o Borrel, né, que nega e tal. E aí eu entendi, aceitei que não tinha o que fazer, fiquei imaginando diversas situações, mas não tinha muito o que fazer. Aí Game 6, eu joguei, não, Game 5, eu joguei contra um Traptrix. Foi uma match bem tranquila, comecei, combei, ganhei. O segundo jogo ele começou, eu dei uma handstrap nele, ele passou meio bengado. E a minha mão veio com acesso logo de cara a Xuxa, e aí ficou muito fácil de contornar em relação às handstraps dele. Não teve muito o que falar desse jogo. Eu esqueci de colocar o jogo do Shark aqui, né? Aí, no mesmo dia, outro jogo de Shark, contra Shark, né? Também não foi difícil, acho que nesse eu comecei e ganhei. No primeiro dia, dos 8 jogos, eu só perdi uma vez no dado. Que foi pro castigo, foi incrível. Comecei e ganhei, no Game 2 ele começou, tentou me dar aquele lockzinho com o Gozen, só que ele ficou batendo só com 1900, não tinha muito fôlego, e chegou um ponto que eu, com a Xuxa, eu consegui lidar com o Gozen, comecei a jogar pra cima e não teve o que ele fazer. Eu tirava o XYZ dele com o Fanfan, aí não era destruído, não trazia outro, foi bem tranquilamente. Aí eu 3, 6, 7 é o último do primeiro dia, também foi um F-Mac. Esse jogo aqui, ele foi... tipo assim, eu tava numa situação que eu não podia mais perder, eu caí contra a F-Mac, que era a minha pior match, eu já comecei a ficar meio preocupado. Mas aí... Game 1 eu comecei, combei, ele me parou, mas ele não conseguiu matar. Ele não conseguiu matar na volta. Ele bateu 2 vezes com acesso no campo. Ele não conseguiu fazer uma escala de link a ponto dele conseguir destruir tudo no meu campo. Então o acesso teve que bater em monstro. Mesmo batendo 2 vezes com 4.300. E aí ele não matou, fiquei com 1900 de vida. Na volta eu dei bem out de Sigma e matei. E no Game 2 eu abri de Gamma, Draw e Ash. Gamma, Draw, Ash, Cidade GG. Aí a primeira coisa que ele deu foi Small World. Eu dei Draw, aí ele passou. Aí basicamente a vitória foi bem tranquila também. E aí beleza, eu tinha terminado o primeiro dia eu terminei 5-3. E eu falei, cara, tem chance, eu só não posso mais perder. Chegamos no segundo dia, eu peguei um dinossauro. Eu perdi no dado, ele começou, ele deu Micela, trouxe o Lacoste. Aí deu o efeito do Lacoste, destruiu um Baby. E no Baby eu dei Gama. Aí ele ficou bem atordoado, passou de tirano, botou um tirano e passou. Aí no meu turno eu dei Cidade, botei Qinglong, neguei o tirano, joguei pra cima, bem tranquilo. No Game 2, ele deu Terraform, eu dei uma draw. Ele botou Terraform no campo, setou um e passou. E a minha mão tava boa, comecei a fazer jogada de Brave, e aí chegou no ponto que eu tinha que escolher uma pra voltar na mão. Eu falei, eu não vou voltar ao campo, porque se eu voltar ao campo ele só vai ativar na mão de volta e aquela setada pode ser uma interação. E aí eu voltei a setada. E aí dei normal de GG e tentei jogar de VW, só que eu não pude jogar de VW, por causa do campo eu só podia dar alvo no token. Eu achava que o campo locava só se o token fosse Dino, e aí eu acabei perdendo esse jogo por causa disso. Aí no Game 3 eu passei de Barone, Daldragster, Crystal Wing, Xuxa e Antispell. Aí não teve muito o que ele fazer. E o último jogo,
E, tipo, eu precisava ganhar só o último. Eu peguei um Castira Sword Soul. Só que, cara, foram 3 jogos, terminou o jogo, ele não sabia qual era o meu deck. Porque eu briquei os 3 jogos. O Game 1, ele começou, a minha mão veio ruim, não teve muito o que fazer. No Game 2 eu joguei de Brave com Anti-Spell, e foi assim que eu ganhei dele. Aí eu setei uma Khaled. E aí teve uma hora que ele deu Long Yan, descartando o Long Yan. Aí eu dei Khaled no Long Yan e aí ele não conseguiu seguir a jogada e desistiu. E no Game 3 a minha mão veio Dark Ruler, Gama, Driver, Impermanence Ash. Eu dei top draw de uma Lulu, mas não adiantou muito, né? E aí ele tinha setado 3. Eu consegui parar ele, né? Mas aí na volta ele já conseguiu fazer Barone. E as 3 setadas eram 3 Judgment. Então basicamente não tinha o que fazer. E aí basicamente foi essa a minha corrida do Nacional, né? Vitória, derrota, derrota, vitória, derrota, vitória, 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 vitória e derrota. E em relação aqui o deck, ficou desse jeito. Eu percebi bastante coisas do que eu poderia mudar no deck. Vai ter um próximo vídeo. Eu vou falar sobre as mudanças desse deck. Eu vou fazer tipo assim, vamos botar assim, um Vista World pós-Sayak, tanto puro quanto com Brave, das melhores opções do que eu consegui sentir em relação à consistência, de hand trap, enfim. E também explicando o porquê de cada decisão. E explicando por que eu mudei as coisas em relação a essa lista. É um pouco triste porque parece que depois de teve o evento, que eu vi os erros, né, que deu tempo de corrigir, e agora eu tô com uma formação ideal na cabeça, mas agora o evento grande já passou. Por fim, mas não menos importante, né, também fazer os agradecimentos a muitas cartas aqui. Eu não tinha acesso, então eu tive que sair pegando emprestado com bastante gente para poder chegar, definir a informação que eu ia poder jogar. Então eu queria agradecer ao pessoal do meu time, da Game Stadium, que me emprestou carta, o Renato, o PH, o Paulo, pessoas que não eram do time também, que me emprestaram carta, o Tucci, o Raul, o Lucas, o Spiga. Acho que eu não tô esquecendo ninguém em relação ao empréstimo de carta. E também agradecer as pessoas que me ajudaram em relação ao treino, né? O Carlos me ajudou bastante, eu acho que dos dias que eu fiquei treinando, que eu ficava treinando de 7 a 1, ele ficou me acompanhando todo esse tempo. O Raposo, grande Rapisodo, que me ajudou a enxergar muitas das coisas na match contra Mathmec, fazer o Metacall de Cretinho. Então agradecer essas pessoas aí que sempre estão dando o apoio como nunca, apesar de que a gente está perdendo como sempre. Mas tudo isso faz parte de um processo, né? Querendo ou não, eventos grandes assim, você acaba jogando uma vez ou 2 vezes, para quem não tem tanta condição, né? Para quem não vive disso, por semestre. E é muito complicado ajustar a formação para esse tipo de evento. Então, digamos assim, se eu pudesse jogar um outro evento agora, esse mesmo mês, corrigindo a minha formação, eu acredito que eu teria um resultado melhor. Mas aí são conhecimentos que a gente vai adquirindo e vai jogando para frente, né? Então, é basicamente isso que eu tinha para falar. Ficou um vídeo enorme. Mas aí temos o profile, temos o report, temos a explicação de cada coisa. Eu sei que essas belhas, esse scroll fogem um pouco do que se estava usando, né? De side deck, de tech. Mas eu gostei bem das escolhas e como disse, eu
dessa formação eu corrigiria poucas coisas para a forma que eu gostaria de ter jogado. Fora isso, o evento foi muito bacana. E esse aqui é um vídeo inicial. A gente pretende continuar, vai fazer um outro vídeo sobre o deck profile do VW. Ali eu vou discutir um pouco as informações da build. E o intuito é, posterior a esse próximo vídeo, começar a fazer algumas streams, mostrando alguns jogos, a forma em que vai o meu pensamento, o raciocínio com o deck, e aí abrir espaço para interagir com a comunidade, enfim. Né? Espero que vocês gostem do conteúdo, espero que vocês gostem do que eu falei aqui, espero que ajude quem está tentando jogar com o deck, né? Quem é fã do deck. Então é isso, um abraço e até a próxima.